Vamos lá, boa noite para vocês. Hoje foi um dia onde exercitamos a nossa cidadania, né? Escolhemos ali pelo menos um vereador, um prefeito. Ainda vivemos num país democrata, né? Onde podemos escolher os nossos governantes. E que Deus realmente abençoe aqui a nossa cidade, as demais também, para que o ano que vem possamos ter uma convivência política um pouco diferente do que tivemos esse ano, né? Para o avanço também da obra do Senhor. É uma alegria poder estar aqui, compartilhando com todos a palavra do Senhor. Eu sempre falei para o Toninho, ó Toninho, quando faltar alguém, pode me colocar, quando você tiver dificuldade, me procure, se eu estiver disponível, certo? Porque eu sempre estou com vocês, mas é sempre bom, pastor, compartilhar de alguma maneira uma mensagem para os seus membros. Eu me sinto assim honrado, feliz em poder nessa noite compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Como já foi dito, né, o título é Vivendo com Segurança ao Lado de Cristo. Qual é a razão da escolha dessa mensagem dentro desse contexto, né, de parábolas e milagres de Jesus? Devido à situação que o mundo vive, que a situação que o país vive nessa pandemia, a nossa vida ela se tornou um pouquinho insegura, ela se tornou um pouquinho limitada, mudou-se do dia para a noite, algumas situações em nosso viver. E toda essa mudança gera em nosso pensamento insegurança. Mas como nós somos cristãos, é importante nós nos assegurarmos em quem? Nós nos assegurarmos em Jesus. Por isso que eu escolhi essa mensagem dessa noite para compartilhar com vocês. E o texto básico é um milagre que o Senhor Jesus fez, seguindo essa linha, né? De parábolas e milagres. Se você tem a sua Bíblia virtual no seu celular, ou se você tem a sua Bíblia ali impressa, abra em Marcos capítulo 6, 45 a 51. Basicamente, a nossa mensagem está centralizada nesse milagre que Jesus fez. Ele acalmou a tempestade. E muitas vezes nós vivemos também em algumas tempestades espirituais que necessitam ser acalmadas, aliviadas, e por isso que é importante encontrarmos a segurança apenas em Jesus. Mas nós iremos encontrar alguns detalhes desse milagre aqui. Jesus ele saiu para orar e lá do alto do monte ele viu que realmente a embarcação dos seus discípulos estava numa situação difícil. Jesus não executou o milagre lá do alto, ele executou o milagre no momento que ele chegou no barco. Ou seja, Jesus ele enfrenta a tempestade. Ele enfrenta uma situação difícil junto com você para te dar segurança. Então vamos ler aqui Marcos capítulo 6, 45 a 51. Nós lemos: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Olha que coisa interessante, irmãos. Apesar de um dia tarefado de Jesus, de um dia cheio de atividades, ele tinha tempo para orar. Ele necessitava da oração, imagine nós. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, o barco dos discípulos. E ele sozinho em terra. Jesus estava na terra, ele não estava na embarcação. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, ou seja, Jesus enfrentou a tempestade. Ele saiu do lugar que ele estava orando. Ele enfrenta a tempestade para nos ajudar. Andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento cessou, ficaram entre si atônitos.
Você percebe que a tempestade, ela só cessou quando Jesus esteve no barco? Esse barco representa a nossa vida. Então, guarde isso na sua mente. Esse barco representa a nossa vida. A tempestade significa a insegurança desse mundo, os problemas desse mundo. Queridos, só para nós entendermos aqui o contexto, nós sabemos que os pescadores são homens corajosos, mas, via de regra, são também muito supersticiosos. Arriscam a vida diariamente nas ondas de um mar gigantesco e caprichoso. Com certeza você já ouviu aquela frase, isso é história de pescador, certo? Então, a vida de um pescador não é fácil. Para trazer o sustento à sua família, talvez os atravessadores ganham mais do que o próprio pescador. E eles têm também as suas histórias, eles têm também os seus presságios. Eu quero dizer que os pescadores da época de Jesus, como Pedro, André, Tiago, João e outros, também tiravam do perigoso e imprevisível mar o sustento da família. E esses homens também tinham os seus presságios, tinham suas superstições, e você pode perceber aqui um dos presságios, uma das superstições que os discípulos tinham, logo no verso 49 e no verso 50 de Marcos 6. Olha o que diz a Bíblia. Ao ver Jesus que vinha ao seu encontro, andando sobre as águas, olha o mau presságio. Pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Por que é um mau presságio? Por que eles tinham essa superstição? Porque naquele tempo, queridos, havia a crença de que se um pescador visse um fantasma no mar, seu barco viraria e todos os ocupantes morreriam. E com certeza os discípulos acreditavam nesse mau presságio. E diz a Bíblia que eles temeram e gritaram, ficaram simplesmente apavorados, pensaram que a sua hora havia chegado, estremeceram diante daquela visita sobrenatural, daquele mau presságio, daquela visão tenebrosa, aquele fantasma que na verdade não era outro senão Jesus. Ali estava Jesus. Jesus veio ao encontro dessa embarcação para trazer segurança e para trazer o quê? Queridos, proteção. Mas eles pensaram que Jesus fosse um fantasma. E eu pergunto, você acredita em fantasmas? Eles existem ou não? É verdade que moram em cemitérios, assombram casas e arrastam correntes? Eu quero dizer que, de certa forma, aí vem a aplicação. Os fantasmas existem sim. Eles existem dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa imaginação. Os nossos fantasmas, irmãos, são lembranças dolorosas de um passado que não conseguimos esquecer. Esse fantasma existe. Quando você não consegue esquecer o seu passado que já foi perdoado, que já foi liberto por Jesus. Os fantasmas também são desconfianças profundas que nos tornam inseguros e solitários. Quanta insegurança nós temos quando esses fantasmas surgem da nossa mente, do nosso coração. Esse tipo de fantasma também existe. Os nossos fantasmas, irmãos, são segredos guardados que machucam a nossa consciência. São pecados inconfessados que guardamos ciosamente com medo de que alguém o descubra. Esse tipo de fantasma existe. Talvez aquele segredo que somente você sabe e Deus, mas que de vez em quando aquele segredo surge na sua mente, começa a machucar o seu coração, começa a trazer na sua vida insegurança. Talvez esse segredo é um pecado não confessado. Esse tipo de fantasma existe. Olha outro tipo de fantasma que existe. Os fantasmas são temores que abrigamos no mais íntimo do nosso ser, trancados lá no porão da nossa alma, mas que de vez em quando escapam de lá e vêm assombrar os nossos passos. Será que esse tipo de fantasma existe no seu coração? Um segredo guardado, um pecado não confessado, lembranças dolorosas.
Se esse tipo de fantasma existe em você, eu quero dizer com todas as palavras, hoje Deus vai te libertar. Hoje Deus vai te trazer segurança nessa embarcação que é a sua própria vida. Por isso que é necessário que você ouça com muita atenção a meditação daqui para frente. Porque essa meditação aqui, queridos, ela é muito importante. Esse milagre que o Senhor Jesus fez, ele vai encerrar para nós muitas lições de libertação, muitas lições de segurança. Isso que a primeira parte aqui, você vai perceber uma situação adversa que os discípulos estavam vivendo. Os discípulos de Jesus estavam realmente passando por um momento difícil, uma situação adversa naquela travessia. O texto bíblico narra que ainda era dia claro quando eles entraram no barco e, tomando os remos, partiram na direção de Betsaida. É o que diz a Bíblia. À tardinha, ainda estavam no meio do mar. Momentos depois, olha o que Jesus fala no verso 48. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Na 4ª vigília da noite, irmãos. A 4ª vigília da noite correspondia ao horário entre 3 e 6 horas da madrugada. Isso significa que eles já estavam remando há pelo menos 12 horas. Você sabe que o Mar da Galileia não é tão grande assim. O Mar da Galileia tem apenas 11 quilômetros de largura. E os discípulos eram excelentes remadores. Mas aqui tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que eles foram, como diz o texto bíblico, surpreendidos por um forte vento contrário no meio da tempestade. E a Bíblia fala que o tempo mudou repentinamente. O mar estava tranquilo, de repente veio aquela grande tempestade. De acordo com os entendidos, os estudiosos, esse vento contrário era um vento muito conhecido dos pescadores, principalmente no Mar da Galileia. Era o vento Cadim. Que vento é este? Esse vento soprava do leste, era frio e seco, capaz de baixar rapidamente a temperatura e provocar perigosos redemoinhos sobre a superfície do Mar da Galileia. Sendo o vento inesperado, traiçoeiro, era o mais temido pelos pescadores da época de Jesus. O vento Cadim era o vento mais traiçoeiro, era o vento mais temido, porque ele surgia do nada. O mar estava tranquilo, de repente surge esse vento e traz uma enorme tempestade. Foi isso que aconteceu com eles. Eles foram pegos por um vento contrário, um vento que veio, vidos, de surpresa. E aqui tem uma grande aplicação. Uma aplicação para a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. Às vezes nós também somos surpreendidos por um vento contrário, queridos. Surgem situações adversas em nossa vida, verdadeiras tribulações como essa pandemia, tempestades que nos empurram na direção oposta à qual desejamos ir, e impedem o nosso progresso. As ondas se levantam, os redemoinhos se reformam e fatigamos-nos, certo? A nossa embarcação, que é a nossa vida, não sai do lugar devido a esse vento tempestuoso, devido a essa situação adversa, devido a esse perigo que surge do nada. Quando isso acontece, irmãos, quando esse vento contrário pega a nossa vida espiritual, essa tempestade do mal, certo? A nossa embarcação não sai do lugar, a nossa vida começa a patinar. Nesse momento que vem o cansaço, a vontade de desistir da vida, a vontade de desistir do casamento, a vontade de desistir da fé. E é nesse momento que a nossa vida pode naufragar. Aparecem também os fantasmas, chegam os maus presságios, os pensamentos derrotistas, as explicações pessimistas. Essa situação que estou vivendo, certo? Essa desgraça na minha vida,
Essa insegurança é devido ao meu erro do passado. Eu estou sendo castigado agora. Isso é uma praga que surgiu para mim, é uma maldição que as pessoas lançaram sobre mim. Eu estou perdido, nada vai dar certo. E nós queremos desistir da vida, queremos desistir do casamento, queremos desistir, queridos, da fé, queremos desistir até mesmo da esperança da volta de Jesus. Ficamos realmente assustados. A vida, às vezes, nos pega uma surpresa. A vida também pode nos trazer insegurança. E é nesse momento que começam a surgir os maus presságios. Começam a surgir pensamentos pessimistas, vontade até mesmo de desistir da vida, desistir do casamento e desistir dos sonhos estabelecidos por Deus. Preste bem atenção aqui nessa história, é uma história verdadeira. Essa história aconteceu com uma irmã da nossa igreja, uma irmã cristã. A história é o seguinte: uma empresária evangélica sempre fora bem-sucedida na sua vida profissional. Era bastante dinâmica e capaz, estava progredindo muito na sua vida financeira. Mas um dia, porém, envolveu-se num negócio que infelizmente fracassou. O prejuízo não foi muito grande. Ela teria condições de continuar tocando sua empresa e recuperar-se em pouco tempo. Ela era uma pessoa bem capaz e ela tinha até recursos financeiros para superar essa perda. Mas o impacto, irmãos, daquele primeiro insucesso abalou profundamente suas convicções. A coragem e a autoconfiança que a caracterizavam sumiram. Começou a pensar que havia perdido o tino para os negócios, que Deus abandonara, que daí para frente nada mais que fizesse daria certo. Passou a desconfiar da existência de um complô contra ela. Achou que os empregados a traíram, os concorrentes a sabotavam, os inimigos a amaldiçoavam. A partir desse momento, não conseguiu mais trabalhar. Caiu em uma profunda depressão, da qual só começou a sair depois de um longo tratamento psiquiátrico. Sua vida foi severamente transtornada, não tanto pelo problema real, porque era um problema pequeno, mas principalmente pelos problemas imaginários. Queridos, a pior coisa não é aquilo que acontece conosco, mas é o nosso controle emocional e principalmente espiritual. Você sabia que os fantasmas habitam as ruínas e as trevas? Eles povoam as circunstâncias difíceis e saem da nossa mente para assombrar-nos nos momentos escuros de uma tribulação como esta? Por isso que nós temos que fazer como o sábio Salomão. O sábio Salomão, lá na sua velhice, escrevendo ali o livro de Provérbios, olha a declaração que ele fala lá em Provérbios 10, verso 24. Vale a pena você abrir a sua Bíblia e, se for o caso, sublinhar. Olha o que diz o texto da Bíblia. O temor, ou seja, o medo. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. O ímpio, ele pode ser dominado pelo temor. Ele pode ser dominado pela insegurança. Mas para o justo, Deus, ele quer cumprir o seu desejo. Qual é o seu desejo? É ficar realmente na insegurança? É ficar sendo dominado pela insegurança, nas tempestades da vida? Os fantasmas que surgem no seu coração? Por isso, queridos, que tem um pensamento que fala: o medo propicia o fracasso, gera condições para que ele aconteça. Mas, de acordo com a palavra de Deus que nós lemos em Provérbios 10, 24, é bem melhor desejar do que temer. Qual é o seu desejo? É você ficar na insegurança? É você ficar sendo dominado pelos fantasmas que surgem do seu coração? É você ficar sendo dominado pelos maus presságios? Os pensamentos derrotistas? Deus, ele quer atender o desejo do seu coração. O temor, queridos, do ímpio virá sobre ele.
mas o desejo dos justos Deus cumprirá. Mas é preciso você saber qual é o seu desejo. É sair dessa tempestade, se livrar desses fantasmas e receber a cura do Senhor Jesus? É para você refletir. É para eu refletir diante dessa pergunta. Mas louvado seja Deus, irmãos. Uma situação perigosa, uma situação adversa, uma situação de insegurança, atrai o Senhor Jesus para o nosso auxílio. Aí vem a segunda parte da meditação desta noite. Lá do alto do monte, onde subira para orar, diz a Bíblia, Cristo viu os discípulos no barco lutando contra o forte vento. Verso 48. O que eu aprendo aqui nesse verso? Lá do alto do monte, Jesus, ele parou a sua intercessão. Jesus, ele parou a sua oração. Ele começou a prestar atenção na insegurança que os discípulos estavam passando naquela tempestade. E aí vem uma grande lição. Se há algo de maravilhoso em Jesus, é o fato de que ele sempre nos vê. Você não é um número. Você não é uma porcentagem nesse mundo. Você é uma pessoa. Deus está te assistindo. Ele sempre sabe o que nos acontece. Ele percebe o que os outros ao nosso redor não conseguem perceber. Jesus, ele vê o nosso sofrimento. Ele sabe das nossas lutas. Ele conhece os nossos pecados, ele enxerga os nossos temores, ele identifica os nossos fantasmas. Numa situação adversa, numa hora adversa, ele vem ao nosso encontro, como fez com os discípulos, no meio do mar, andando sobre as águas. Amém? Se necessário for, ele vai andar sobre as águas. Ele vai quebrar a lei da gravidade, queridos. Ele não vai se afundar, porque essa lei foi criada por ele. Se necessário for, ele sai do lugar que ele está lá no céu. Ele vai na sua direção para te ajudar. Poderemos imaginar, queridos, que essa visão do mestre andando sobre as águas poderia trazer para os discípulos paz, alívio e novo ânimo ao coração deles. Eles podiam pensar, estamos salvos. Mas os discípulos não pensaram assim. Logo no início, os discípulos pensaram que Jesus fosse um fantasma, irmãos. Viram nele não um sinal de que o socorro estava a caminho, mas um presságio de que o pior aconteceria. Olha só. Eles apavoraram-se e gritaram diante do medo. Eles tiveram uma percepção errada. Jesus era o socorro bem presente. E eles imaginavam que esse socorro era um fantasma. Tiveram uma percepção errada. Sabe por que nós temos uma percepção errada? Porque muitas vezes nós estamos focalizando apenas o problema, focalizando apenas a tempestade da vida e esquecendo que Jesus, ele pode vir ao nosso encontro. Esquecendo, irmãos, que para Deus tudo é possível, até mesmo andar sobre as águas. Mas eles focalizaram apenas na tempestade. E por isso que eles tiveram uma percepção errada. Se você focalizar apenas o problema, focalizar apenas a sua insegurança, focalizar apenas os seus fantasmas, você não vai conseguir enxergar a solução do céu. E a pergunta é, para os discípulos, como puderam confundir Jesus com o fantasma? Eles não conheciam a Jesus? Eles não sabiam da capacidade de Jesus de andar sobre as águas? De resolver um problema? Jesus já havia feito vários milagres para eles. A pergunta também se estende. Como puderam achar que o maravilhoso Filho de Deus fosse algo tão sinistro e tenebroso como um fantasma? Como que eles tiveram essa percepção? Que Jesus estava ali, queridos, andando sobre as águas. E aqui vem uma aplicação para nós, irmãos. É o que constantemente nós também fazemos. Muitas vezes nós oramos por determinada situação e ela parece piorar. Mas não percebemos que é Jesus operando, que Deus iniciando o processo da restauração,
o Senhor tocando naquele ponto delicado da nossa vida, a fim de dar-nos a definitiva libertação. Olha só, muitas vezes nós confundimos Jesus com um fantasma. Eu quero dizer que, em algumas ocasiões, Jesus ele não para a tempestade. Ele vai em direção à tempestade, irmãos. Ele vai em direção à tempestade. Às vezes nós imaginamos que o fato de Jesus estar em direção ao nosso problema, nós podemos ter uma percepção errada de Cristo. Podemos imaginar que essa solução fosse se tornando um problema. Eu posso contar aqui a história de Maria Madalena. Foi isso que aconteceu com Maria Madalena, queridos. Diante de um grande milagre que Jesus fez, que foi o milagre da ressurreição, Maria Madalena também teve uma percepção errada da solução do próprio céu. A história nos fala que quando Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus ao terceiro dia após a morte, achou vazio. Jesus não falou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, ele deixou bem claro. Maria Madalena então pensou: não basta terem matado o meu Senhor? Não foi suficiente arrancarem de mim a pessoa mais importante desse mundo? Tinham ainda de roubar o seu corpo? Será que esse pesadelo nunca vai ter fim em minha vida? Maria, queridos, confundiu a ressurreição do Senhor como um roubo de cadáver. Viu uma vitória espiritual como um caso de polícia. O pesadelo já havia terminado, mas ela ainda não havia acordado. Maria Madalena estava vivendo apenas a sexta-feira, que foi o momento da morte, certo? Aquele pesadelo que eles tiveram. Mas eles não quiseram viver o momento da ressurreição, porque eles ficaram presos na sexta-feira e não do momento da ressurreição. Eu pergunto, você está preso ao seu passado? Se você estiver preso ao seu passado, você não vai conseguir realmente ver a solução que Jesus está dando hoje na sua vida. Se você está vivendo a sexta-feira, que foi o momento da morte de Cristo, se você apenas viver o momento da morte, você deixará de viver o momento da ressurreição. Eu pergunto também, você está atravessando uma situação adversa? Talvez essa pandemia levou a viver uma situação assim, uma situação perigosa. Nuvens ameaçadoras estão pairando sobre a sua vida espiritual, o seu casamento. Será que realmente você está vivendo algo tenebroso? Está trazendo diante de você uma percepção errada da própria solução do céu? Se você está vivendo assim, sabe o que eu peço para você e para mim? Creia, Jesus está operando. Jesus está operando em meio à tempestade. Jesus está operando nos ventos contrários. Jesus está operando, irmãos, diante dos ataques do inimigo, as ameaças dos homens. Jesus está operando diante das suas próprias falhas. O Senhor caminha na sua direção em meio às ondas, aos ventos e às tempestades. Jesus ainda enfrenta tudo. Ele vence tudo. Jesus vem em seu auxílio. Mas não tem uma percepção errada diante da solução do próprio céu. Ele não vai pedir para que a tempestade passe, mas ele vai, queridos, de encontro a essa tempestade, para destruir, para acabar. Ele vai ser a solução para a sua vida. Mas o que você precisa ter? Apenas confiança. Nós não temos que ter medo, apenas confiança. É o que diz o livro de Provérbios 19, verso 25. A confiança nos ajuda a combater uma percepção errada da própria atuação de Deus na nossa vida. Olha o que diz Provérbios 29, verso 25. O receio do homem lhe arma laços. O receio. Segurança. Mas o que confia no Senhor está seguro. Amém? Aquele que confia no Senhor está seguro. Aquele que acredita que Jesus ele vai sair do seu local, ele vai enfrentar essa tempestade, esse vai estar seguro.
E tem um pensamento que também nos fala: o temor nos leva a querer desistir, mas a confiança em Deus nos dá força, nos faz enxergar a verdade, ver os fatos como eles realmente são. Quando você confia no Senhor, você vai ver os fatos como eles realmente são. Você nunca vai ter uma percepção errada de Jesus. É claro, queridos, que diante de uma situação adversa, de uma situação perigosa, certo? De uma percepção errada, que eles confundiram Jesus com um fantasma, é natural que eles tivessem também uma atitude equivocada. E aí vem a outra parte da meditação desta noite. A atitude equivocada dos discípulos. A percepção errada dos pescadores, a visão distorcida, a concepção errônea do que estava acontecendo naquele momento, levou-os a ter uma atitude equivocada. O verso 49 fala que eles assustaram e gritaram. Eles gritaram diante da própria solução do céu. Se você está numa situação adversa, numa insegurança total, se você tem uma percepção errada da atuação do próprio Deus, é natural que você tenha uma atitude equivocada, uma ação equivocada. No caso dos discípulos, eles gritaram. Por isso, queridos, preste bem atenção no que eu vou ler agora. Nos planos de Deus para os seus filhos, não está incluída a possibilidade de que eles sejam dominados pelo temor. Isso não significa que você não vai ter medo, porque todos nós temos medo, todos nós temos os nossos receios. A questão aqui é você não ser dominados por eles. Eles foram dominados pelos maus presságios que eles tinham, porque eles confundiram Jesus com um fantasma. Mas a Bíblia fala, irmãos, que mesmo diante dessa atitude equivocada, Cristo aproximou-se do barco dos discípulos e disse: como é bom ouvir palavras de ânimo. Como é bom ouvir a palavra do próprio céu. O verso 50 fala, olha o que Jesus falou. Jesus não repreendeu a tempestade. Em primeiro lugar, Jesus, irmãos, estava acalmando os discípulos. Porque a maior tempestade não era a tempestade dos ventos e da chuva. A maior tempestade era que estava acontecendo no coração deles. O maior problema da nossa vida, irmãos, não é externo. São problemas, mas o maior problema não é externo. O maior problema está em nosso coração. Está na nossa mente. Olha o que Jesus falou. O mesmo que Jesus quer falar para você nesta noite. De bom ânimo. Sou eu, não temais. Sou eu. Quantas vezes Jesus usou essa expressão, sou eu? Quantas vezes Jesus falou para os discípulos, não temais? Eu sou uma pessoa conhecida. Eu sou a solução para a vida de vocês. Não temais a ordem divina ao homem que é mais repetida na Bíblia. O Salvador, queridos, vem ao nosso encontro para dissipar o medo, para dissipar a tempestade, para dissipar os problemas, não para incuti-los. Olha só, Jesus, ele não veio para trazer mais problemas, mas ele veio para dissipar tudo isto do seu e do meu coração. Por isso, queridos, que Jesus morreu para libertar-nos do medo, da insegurança. Isso está na Bíblia. Abra a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Você vai ver a joia que o apóstolo Paulo fala da razão de Cristo ter vindo a essa terra. Ele não veio apenas para andar sobre as águas. Ele não veio ali, em primeira instância, para curar, para restaurar, apesar que ele fez tudo isto. Mas olha, uma das grandes razões de Cristo ter vindo a essa terra, o próprio apóstolo Paulo mostra para nós. Gálatas 5, verso 1. A liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém? Ele veio para nos libertar, irmãos, do pecado. Ele veio para nos libertar da insegurança.
Ele veio para nos libertar de todas as consequências que o pecado nos traz na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Essa é uma das maiores razões que Jesus veio a essa terra. Mas voltando ao texto bíblico. Os discípulos olharam para fora do barco, pensaram ver um fantasma e gritaram de pavor. Mas ali não havia nenhum fantasma, só havia Jesus. O fantasma estava dentro da cabeça deles, no próprio coração. Aprenda isto. Lá fora não há fantasmas. O fantasma está na sua vida. Lá fora só há Jesus, tentando entrar no barco que é a sua própria vida. Lá fora, querido, só tem Jesus tentando entrar na sua vida. Lá fora só tem Jesus tentando te trazer segurança. Lá fora só tem Jesus tentando te libertar de todos os males. A insegurança, ela está na sua própria vida, no seu próprio coração. Dê uma oportunidade para Jesus entrar no seu viver. Dê uma oportunidade para Jesus estar na sua vida. Ele vai enfrentar qualquer desafio, mas ele precisa estar no seu coração. E aí nós entramos na última parte. Apesar de uma situação adversa, de uma percepção errada que eles tiveram de Cristo, de uma atitude equivocada, que foi um grito, né, que eles assustaram, eles tiveram, no final, felizmente, uma conclusão abençoada. E aqui nós aprendemos uma lição muito grande. Jesus, irmãos, só acalmou aquela tempestade quando realmente Jesus entrou naquela embarcação. Olha o que diz o verso 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Jesus subiu a bordo, e o vento contrário, perigoso e ameaçador, simplesmente parou de soprar. As nuvens se dissiparam, as ondas se acalmaram, a tempestade cessou, o mar ficou tranquilo e liso como um espelho. O cansaço e o medo deram lugar a uma nova sensação de segurança e de incomparável paz. Jesus estava com eles no barco. Aqui está a lição. Jesus no barco é garantia de segurança. Será que ele está a bordo da sua vida? Jesus, ele não poderia ir lá do alto do monte pedir para que a tempestade cessasse? Sim. Quantos milagres Jesus ele fez, irmãos, estando distante das pessoas? Ele não poderia fazer? Sim. Mas nesse caso, Jesus fez questão de entrar no barco. E aqui está uma lição. Eu gostaria que você tivesse essa conclusão abençoada. Jesus no barco é garantia de segurança. Ele já está a bordo da sua vida? Não adianta Jesus enfrentar a tempestade, irmãos. Não adianta Jesus acalmar o vento se ele não consegue entrar na sua própria vida. Para Jesus fazer isso é muito fácil. Mas Jesus, ele não quer apenas resolver o problema que o mundo está te impondo. Isso é muito fácil para ele. Jesus não quer apenas realizar um milagre na sua vida. Isso é muito fácil para ele. O mais difícil, irmãos, é ele entrar no nosso coração. Por isso que Jesus, a bordo da sua vida, é a segurança que você precisa. A adversidade terá fim. A tempestade logo vai passar e você chegará seguro ao destino desejado, ao céu. Por isso, queridos, um dos maiores convites da Bíblia é direcionado à igreja de Laodiceia. Igreja essa que nós estamos vivendo, o último período, a sétima e última igreja da Bíblia. Jesus não vai levantar a oitava igreja. Ele vai encerrar realmente o seu trabalho com essa igreja. De que maneira? Olha o maior desafio de Jesus para a igreja de Laodiceia. Está em Apocalipse 3, verso 20. Olha o que diz a Bíblia. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Eles tinham, na época ali da igreja primitiva, 3 refeições, como as nossas também. O café da manhã, certo? O desjejum, o almoço e o jantar. Geralmente, devido à correria do dia, a família ela se reunia pelo menos para uma única refeição ao dia. E essa refeição era a refeição da parte da noite, certo? Era a refeição mais importante, onde eles tinham horário para começar a refeição, mas não tinham horário para terminar. Era o momento da conversa, era o momento do diálogo da família, o momento onde a família se abraçava, os filhos conversavam com os pais, as ideias eram trocadas, certo? E a palavra ceia aqui no grego vem de uma palavra deipinon, certo? Essa ceia que Jesus quer fazer com você. Não é um lanche da tarde, uma refeição rápida, mas é o deipinon. A ceia que tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. Mas para que essa ceia aconteça, é necessário você abrir a porta do seu coração. Porque Jesus, queridos, ele não quer executar o milagre apenas externo. Ele não quer acalmar a tempestade da vida, mas ele quer entrar no seu coração e fazer ali morada. Ele quer fazer a segurança total. Ele quer realmente dialogar com você. Ele não quer ter um lanche rápido, mas uma refeição prolongada. Uma refeição, queridos, por um tempo indeterminado. É isso que diz esse verso. Queridos, um coração sem Jesus é vazio, arruinado, enfermo, abandonado, mal assombrado. Um coração cheio de fantasmas, de remorsos, de culpas e de temores, de angústias e presságios. Jesus quer remover tudo isto. Por isso que ele bate a porta do seu coração. Ele não quer ter uma passagem rápida, porque ele sabe como que o inimigo deixou desarrumada a sua vida e o seu coração. O mestre bate a porta, cabe você abrir, e a fechadura está do lado de dentro. Que bom ânimo. É isso que Jesus vai te dizer. Conta-nos que uma lenda irlandesa, é apenas uma lenda para nós tirar uma aplicação. Diz uma lenda irlandesa que se alguém encontra um fantasma e foge dele, ele o persegue e dobra de tamanho. Contudo, se a pessoa enfrenta e corre em sua direção, ele simplesmente desaparece. Então, você tem que enfrentar os seus pecados em nome de Jesus, para que ele não dobre de tamanho, mas sim para que ele desapareça. Por isso eu pergunto, será que você tem pecados que você tem que confessar? Será que você tem lembranças traumáticas? Está você dividindo os seus temores junto com o Senhor Jesus? Você tem que enfrentar os seus temores, os seus fantasmas junto com Cristo, para que todos eles sejam destruídos pelo poder do Altíssimo. Por isso que nós podemos descansar em Jesus. Vale a pena. Nele podemos confiar, queridos. Por isso que a palavra do Senhor Jesus, lá no Salmo 125, verso 1, e eu quero encerrar com essa passagem. Os que confiam no Senhor, olha só, os que confiam, aí tem uma atitude sua e minha, são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Eu não sei quantos já viram aqui o Pão de Açúcar, eu só vi por fotos, né, ou pela televisão. O Pão de Açúcar é uma montanha maciça ali, que surgiu após o dilúvio. E essa montanha está há anos, milhares e milhares de anos, irmãos. Passa o seu tempo, certo? Aquela montanha está firme, ali, inabalável. É isso que esse verso quer dizer para aqueles que confiam no Senhor, certo? Nada vai abalar. Isso não significa que você não vai passar provas. O cristão passa muitas provas.
mas a Bíblia fala que diante das provas, nós estaremos firmes para sempre. Apegue-se a Jesus, nele há segurança, nele há socorro e salvação. Aleluia! Deus te abençoe, queridos. Deus te dê força para ter uma semana abençoada. Essa é a lição que eu quero compartilhar com vocês desse milagre de Jesus. Jesus no barco, garantir segurança. E esse barco representa a sua e a minha vida. Que Deus te abençoe. Vamos cantar, queridos, nesse momento aqui, uma mensagem muito especial. É bem animada o hino.